Oi, gente, tudo bem, pessoal? Quero falar sobre 3 formas de batismo com o Espírito Santo. Nossa, que isso, irmão Paulo? Não entendi. Explica, vou explicar. Há pelo menos 3 maneiras de o Espírito Santo batizar os crentes. Embora o batismo seja um só, e em cada uma dessas manifestações tenha ocorrido a evidência das línguas estranhas. Encontramos a primeira em Atos 2, de 2 a 4, onde o Espírito irrompe o céu, de repente, como um vento veemente e impetuoso, e sem nenhuma intervenção humana ou dramatização para estimular a fé, batiza todos os que estão assentados. O texto diz assim, e de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. Quem? Os discípulos. E foram vistas por eles línguas repartidas, como que de fogo, labaredas, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar outras línguas conforme o Espírito Santo lhes concedia, lhes permitia que falassem. Essa foi a primeira vez. Estavam no cenáculo, reunidos, o Espírito Santo veio com um som que, pela época, se traduziu como que se fosse de um vento, mas não se pode dizer nessa passagem que é um vento. Não, primeiro houve um som. E como falta no vocabulário naquela época, faltava uma definição, um sentido, uma tecnologia, alguma coisa. Olha, veio um som, mas explica para mim, como é que é esse som? Um som veemente e impetuoso. Como um vento, porque eles tinham uma referência de um vento, enfim. A segunda em Atos 8, 15 e 18, que diz a palavra assim, os quais, tendo descido, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo, porque sobre nenhum deles tinha ainda descido, mas somente eram batizados em nome do Senhor Jesus. Então lhes impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo. Esse irmão, vendo que pela imposição das mãos dos apóstolos era dado o Espírito Santo, lhes ofereceu dinheiro. Então veja, já lá no final vou explicar os 2, né? Aí diz o texto aqui, em Atos 9, 17 e 18. E Ananias foi e entrou na casa e, impondo-lhes as mãos, disse, irmão Saulo, o Senhor Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e sejas cheio do Espírito Santo. E logo lhe caíram dos olhos como que umas escamas e recuperou a vista. E levantando-se, foi batizado. Atos 19, 6 diz, onde o batismo se dá através da imposição de mãos, em Samaria, Damasco e Éfeso, que diz assim, e impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e falavam línguas e profetizavam. Aleluia! E a terceira e última vez, em Atos 10, 44, na casa do centurião Cornélio, que diz assim, dizendo Pedro ainda estas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. Então, no primeiro caso, o batismo aconteceu automaticamente. O Espírito Santo como um som, tal, né? No segundo caso, pela imposição das mãos. Então, é possível a pessoa ser batizada por imposição de mãos santas. E no terceiro, pelo supremo poder da palavra de Deus. Pedro ainda dizendo estas palavras, que são as palavras de Deus, porque Cornélio teve uma visão, um anjo falou para ele chamar Pedro, os servos dele foram lá, chamaram Pedro, Pedro estava no terraço da casa de Simão, certo? Simão, curtidor de peles, né? E desceu um lençol com 4 animais
que Deus, uma voz do céu mandou ele comer, ele disse, não, jamais comerei coisas impuras, nunca comi, não vou comer. E a voz diz, não considere imundo aquilo que Deus purificou. Tem aí uns homens na sua porta, desce e vai com eles. Eram os homens que Cornélio havia enviado. E quando Pedro foi lá contando, narrando as palavras de Deus, o Espírito Santo, sobre todos que ouviam ali a palavra de Deus, Pedro, o Espírito Santo desceu, caiu, como diz o texto, sobre eles. Amém? É isso aí. 3 batismos. Deus abençoe.